Olá, seminaristas. Enquanto estamos aí confinados em quarentena, nós não podemos deixar passar esse tempo à toa, em vão, né? Então, estamos ainda sem uma previsão de aulas presenciais, mas vocês aí já estão com os seus livros em mãos. Vamos ministrar aqui a primeira aula, Introdução ao Antigo Testamento, ok? Você que é inscrito no nosso canal aí, eu estou usando o meu canal aqui para poder transmitir, gravar as aulas para o nosso grupo de alunos aqui, que temos um seminário básico em teologia, um núcleo aqui na nossa igreja, ok? Se você quiser assistir também, fique à vontade, contudo é voltado mais para eles, ok? Muito bem, essa primeira aula, você que está com o seu livro aí, gostaria que você abrisse já na página 10, primeira lição, diz o seguinte assim, página 10: estudar o Antigo Testamento é sempre muito gratificante. Lembramos-nos aqui das palavras do apóstolo Paulo, que diz: porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. Paulo, em Romanos 15:4, abre um parêntese para incentivar seus leitores a estudar sempre o Antigo Testamento, pois ele é fonte de consolação e, consequentemente, de esperança para os crentes. Esta é a atitude que eu e você devemos ter em relação ao Antigo Testamento. Geralmente, nota-se um descaso para com o Antigo Testamento entre os crentes, dando-se mais valor ao Novo Testamento. Nossa atitude para com o Antigo Testamento deve ser de cuidado e amor, assim como para com o Novo Testamento. Vocês que são minhas ovelhas, né? Alunos do seminário e também minhas ovelhas na igreja, vocês já devem ter percebido que nesses 10 anos eu tenho essa preocupação de tanto extrair lições, mensagens, ensinamentos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, sempre, obviamente, tendo cuidado de contextualizar e de pregar o Antigo Testamento sobre o filtro do Novo Testamento, ok? O que o pregador, o professor, o crente não pode esquecer que quando ele prega, ensina, faz uma hermenêutica, uma exegese no Antigo Testamento, ele não pode esquecer que tem que passar pelo crivo, né, do Novo Testamento. Se ele prega algo no Antigo que o Novo já considera ultrapassado e superado, ele precisa ser honesto e dizer todas essas coisas. Na verdade, o Antigo Testamento ele aponta para Cristo, né? Aponta para o Senhor Jesus, ok? Então, todas as vezes que nós vamos pregar, eu particularmente penso assim, todas as vezes que eu vou pregar o Antigo Testamento, eu preciso ter em mente que Jesus está me orientando, que Jesus é o alvo dessa pregação, não posso jamais me esquecer disso, ok? E diz mais aqui: nossa atitude para com o Antigo Testamento deve ser de cuidado e amor, assim como para o Novo. Devemos amar a Bíblia por inteiro, embora tenhamos o Novo Testamento como norma doutrinária para a nossa vivência diária. Fato. Fica firme a verdade de que os princípios expostos no Antigo Testamento e suas narrativas históricas são para nós fonte de rico ensinamento e instrução, para caminharmos na presença de Deus. Isaldino Gomes explica melhor este fato. Ele diz o seguinte, o Isaldino: há um silêncio muito grande em nossas igrejas sobre o Velho Testamento. Em boa parte das vezes o seu uso é fragmentário, ou seja, citam-se versículos isolados, versículos que trazem verdades expressivas, como as promessas de conforto e de segurança. Não bastasse o conhecimento fragmentário, o que do Velho Testamento se divulga em nosso meio pode ser resumido a poucas passagens. Um salmo que é lido numa devocional, alguma passagem messiânica, Isaías 11, 2 Crônicas 7,14, nascimento de Moisés, a chamada de Samuel e de Isaías, Daniel na cova dos leões, é quase tudo o que se divulga sobre o Velho Testamento em nossas igrejas. A razão do pouco uso pode ser explicada. Afinal, é no Novo Testamento que nos descobrimos como igreja de Cristo que somos. É nele que embasamos nossas doutrinas e posturas. Há muita coisa no Velho Testamento que não nos diz respeito e nem mesmo nos faz qualquer sentido. Algumas de suas prescrições são inadequadas para nós, prendendo-se a alguma cultura perdida no tempo e no espaço. Por exemplo, o que significa para as nossas igrejas e para as nossas vidas toda a regulamentação sobre as vestes sacerdotais. É muito mais proveitoso debruçar-se sobre uma das cartas de Paulo e descobrir ali princípios para a igreja. Mas como bem observa Wright ao discutir o assunto,
a necessidade que a igreja tem do Antigo Testamento, que espécie de Cristo podemos apresentar sem o Antigo Testamento. É interessante isso, né? Por exemplo, eu penso que alguns pregadores, professores, pregam um pouco o Antigo Testamento, até porque você vai pregar o Antigo Testamento, muitos livros são históricos, né? Narrativas grandes, 30, 40 versículos para você contar uma história. Normalmente o pregador ele quer sentenças curtas, rápidas, definidas, como o livro de Provérbios, por exemplo, as epístolas de Paulo. Você lê um versículo e já traz ali um princípio, doutrina para o nosso viver diário. Enquanto o Antigo Testamento você precisa, às vezes, ler uma história enorme, 40, 50 versículos, para extrair ali 3, 4 princípios fundamentais para a fé, para a vida. Claro, por exemplo, eu procuro pregar o Antigo Testamento, tirando ali princípios nos quais também observo no Novo, né? Então, o Antigo Testamento para mim não fica obsoleto. Quando, por exemplo, deu aqui o exemplo das vestes dos sacerdotes, eu procuro fazer uma aplicação simbólica. Eu olho para as vestes sacerdotais, as diretrizes de Deus para o sacerdote levita servir no santuário, eu vejo tudo ali com um olhar de tipológico, eu vejo tipologia, eu vejo simbologia que eu posso remeter e trazer para mim no contexto do Novo Testamento. É claro que eu não vou seguir literalmente os preceitos que estão no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, né, meu irmão? Então a gente precisa ter esse cuidado e olhar sempre com uma lupa, uma ótica neotestamentária. Vamos lá, página 11, lá embaixo, diz: o Antigo Testamento, com seus 39 livros, é geralmente dividido em 4 grandes seções. São elas: o Pentateuco, inclui os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos, né, que incluem os livros de Josué e Esther, sendo 12 livros ao todo. E os livros poéticos, que compõem os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. São 5 livros ao todo. E temos os livros proféticos, que compõem-se de 17 livros ao todo, de Isaías a Malaquias. Essa seção, por sua vez, está subdividida em 2 partes, os chamados profetas menores, que é constituída dos livros de Isaías, Jeremias, profetas menores compõem-se de 12 livros, de Oséias a Malaquias, e os profetas maiores, que compõem os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros ao todo, ok? Então, os profetas menores, eles não são chamados de profetas menores porque não tem importância, né? Mas sim pelo conteúdo dos seus livros escritos, ok? Muito bem. Pulando essa página aí, você já está no capítulo 14, Introdução ao Antigo Testamento e o Pentateuco. Lá em cima diz assim: hoje em dia a tendência é valorizar mais o Novo Testamento do que o Antigo. Creio que há concordância geral de que o conhecimento do AT é necessário para a compreensão do Novo Testamento. Ele registra a preparação para o Evangelho, é o relato do que aconteceu antes, sem o que o Evangelho não pode ser compreendido adequadamente. Além disso, o Novo Testamento está de tal modo repleto de citações do Antigo Testamento que o conhecimento deste é tão essencial para a sua apreciação. Quem disse isso foi F.F. Bruce, um grande teólogo aí, escritor, né, neotestamentário, professor do Novo Testamento. Introdução. Nesta lição estudaremos a estrutura do AT, a primeira das 2 grandes seções da Bíblia Sagrada, que abrange o maior número de livros que o Novo Testamento. É no Antigo Testamento que temos os 5 livros que compõem o Pentateuco, que narra o começo de todas as coisas e o início da história do povo hebreu após sair do Egito, depois de um período de 430 anos como escravo. Depois temos os livros históricos, em seguida os poéticos e, por fim, os livros proféticos. O conhecido teólogo F.F. Bruce fala sobre a importância do Antigo Testamento. Só um detalhezinho que eu esqueci aqui de falar. Ele falou que é necessário, para se ter um entendimento correto do Novo Testamento, é necessário conhecer o AT, sem dúvida. Embora ao novo convertido a gente aconselhe a ler, comece a ler os evangelhos primeiro, depois você vai para o Antigo Testamento. Até mesmo porque não está habituado, né? Mas o correto, para que você possa ter uma maior compreensão, um maior aprofundamento, é você ir para o Antigo Testamento primeiro. Por exemplo, quando você vai ler o livro de Apocalipse, que é uma literatura apocalíptica, né? É um estilo literário diferente, por exemplo, das epístolas paulinas,
O que você tem ali? Você tem vários simbolismos da cultura judaica, várias questões ali, várias passagens que, se você não tiver um conhecimento profundo ou razoável do Antigo Testamento, vai passar batido, você não vai entender as referências. É como você vai assistir um filme, por exemplo. Eu tenho acompanhado aqui uma série de comédia da Netflix, uma série de comédia policial, Brooklyn Nine-Nine. Muito legal, é divertidíssimo. E eu vejo que eles fazem piadas do contexto somente americano, que se a dublagem brasileira for fazer a tradução literal, nós que somos brasileiros vamos entender as referências nenhuma. Nós não vamos entender nada. Eles fazem, por exemplo, piada com políticos norte-americanos que a gente não conhece, com apresentadores da TV americana que a gente não conhece. São conhecidos para eles lá. Piadas fazem referência do que aconteceu em relação a eles. O povo americano ficou sabendo, mas não chegou até a gente. Então o que a dublagem faz? Ela faz um esforço hercúleo para poder fazer uma piada com personagens brasileiros. Então você vê uma série americana, muitas vezes mencionando personagens, cantores, apresentadores brasileiros. Já estou cansado de ver isso. Fazendo piadas com personagens, com pessoas que a gente conhece. E o que a gente percebe? Que a dubladora certamente optou em fazer uma piada, mencionar nomes do nosso contexto brasileiro, porque foi feita ali no original uma piada com pessoas ou personagens que nós não conhecemos e que sairia sem sentido pra gente. A piada ficaria sem sentido, você não conheceu o contexto, você não sabe do que ele está falando. Entende? Então, é importante a gente ter essa noção, né? Para a gente poder compreender o Antigo Testamento. É necessário você conhecer o pano de fundo, o contexto. Senão você fica boiando no Novo. Entendeu? Você vê. Quantos dos amados aí já leram todo o Novo Testamento? Já estamos aí, né, avançados no estudo. Alguns dos irmãos também fazem o módulo 3, já fizeram, mas ainda não conseguiram nem ler nem o Novo Testamento todo. Então realmente fica difícil, né? Fica difícil para você ter um conhecimento profundo. Você vai ficar sempre na superfície. É necessário, eu sei que tem que ter disciplina, né? A senhora, minha irmã, cuida de filho, de marido, cuida da casa, o irmão também trabalha fora. Mas eu comecei a estudar as escrituras, eu trabalhava fora também. Comecei com 17 anos, sempre trabalhei fora, em comércio, hein? Nunca trabalhei de segunda a sexta, horário de escritório. Então eu procurei me disciplinar. Eu lia na ida do ônibus, na ida do trem, na hora do almoço eu lia, no intervalo do almoço eu tinha uma hora de almoço, trabalhei em empresas que me davam 2 horas de almoço, eu lia, dormia, tanto tempo, né, de descanso, 2 horas. Então você tem que saber, você tem que se disciplinar para você conhecer. Então vamos lá, página 15. Nas primeiras gerações da sua existência, a única Bíblia da igreja cristã era o Antigo Testamento, e ela se deu muito bem tendo somente o AT. Quando o nosso Senhor afirma que são as Escrituras que testemunham no respeito, em João 5,19, ele está se referindo às Escrituras do Antigo Testamento. Quando é dito a Timóteo que toda Escritura é inspirada por Deus, a referência é àqueles escritos sagrados com que Timóteo estava familiarizado desde a infância. Ou seja, os escritos do Antigo Testamento. A propósito, a versão dos 70. Timóteo é lembrado que esses são os escritos que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, e que proporcionam uma instrução abrangente e completa para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Era do Antigo Testamento que os primeiros pregadores cristãos, seguindo o exemplo do seu mestre, extraíam seus textos e o faziam de maneira formal e expressa quando se dirigiam às audiências judaicas e de maneira implícita quando pregava aos gentios. Você está entendendo isso? Os apóstolos, os primeiros pregadores, os pais da igreja, né, os primeiros pastores ali, eles, enquanto ainda não havia fechado o cânon, ainda não tinha à disposição as epístolas, todas as epístolas de Paulo, à disposição de todas as igrejas, né, não havia ainda todos os evangelhos sido compostos, então eles pregavam, era o Antigo Testamento, numa tentativa de interpretar a luz da nova aliança, a luz da mensagem de Jesus. Então, eles precisavam conhecer a Bíblia, certo?
Note, era um tempo em que não havia a Bíblia dividida nem em capítulos nem em versículos. O cara tinha que conhecer mesmo, para ter noção de qual, aonde estava determinada passagem. Hoje está tudo mastigado para a gente. Hoje nós somos talvez a geração de cristãos mais privilegiados. Nós temos acesso à palavra de Deus impressa na internet, tudo mastigado. Deus usou alguém no passado, na Idade Média, né, para poder dividir. Duas pessoas, aliás, né, foram cardeais católicos que fizeram esse trabalho de dividir a Bíblia em capítulos e o outro dividiu em versículos, né? Tudo mastigado. Hoje nós temos esse privilégio de estudar a palavra de Deus de forma que possamos viver e transmitir essa palavra, né? Página 16, o nosso professor Rony vai dizer o seguinte, o autor deste livro diz o seguinte: é importante que se saliente aqui dois fatos relativos à estrutura do Antigo Testamento. Primeiro, que essa classificação dos livros do Antigo Testamento em grupos de assuntos deriva da Septuaginta, representada pelos algarismos romanos, a tradução do AT para o grego, feita entre os séculos 2 e 3 a.C., aproximadamente. A ordem em que os livros se encontram em nossas Bíblias vem dessa tradução, não levando em conta a ordem cronológica. Segundo, que a Bíblia hebraica é o mesmo Antigo Testamento que consta em nossas Bíblias. O Novo Testamento não aparece. Porém, a quantidade, ordem e classificação dos livros na Bíblia hebraica é diferente do nosso Antigo Testamento. A quantidade de livros é de apenas 24, pois os judeus consideram um só livro os 2 de Samuel, os 2 de Reis e os 2 de Crônicas, os de Esdras e Neemias e os 12 profetas menores. A sequência também é diferente. A classificação dos livros na Bíblia hebraica, ou Tanakh, é dada da seguinte maneira: lei, profetas e escritos. Jesus citou essa classificação em Lucas 24:44, só que ao invés de dizer escritos, ele citou o livro de Salmos, que é o primeiro dos escritos. A palavra testamento vem do idioma grego diatek e tem 2 significados. Primeiro, é um documento que contém a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens materiais, só sendo válido após a sua morte. 2, tem um significado de pacto, acordo, aliança, concerto. Segundo a versão bíblica que estivesse sendo usada pelo autor, poderá ser encontrada a palavra aliança em lugar de testamento, como, por exemplo, o de texto de Mateus 26:28, onde a versão corrigida usa a expressão o sangue do Novo Testamento, enquanto a Almeida Revista Atualizada diz o sangue da Nova Aliança. Aliança é a melhor tradução. Então, no Antigo Testamento, temos a Velha Aliança, com seus ritos e sacrifícios, mas no Novo Testamento, temos a Nova Aliança, efetuada no perfeito sacrifício de Cristo, que substituiu a Velha Aliança, né? Pacto, né? Também esse nome também é forte e também poderia ser traduzido pacto, aliança, sim, até mesmo acordo, porque Deus é que toma o primeiro passo para estabelecer um acordo com os homens, né? Ele apresenta as regras desse acordo, primeiramente no velho acordo, no velho pacto, através da lei de Moisés, e na nova aliança, em Cristo Jesus, ele apresenta esse acordo, esse pacto conosco. Olha, aqui está esse acordo, esse pacto, essa aliança que eu quero fazer com você. Deus dá o primeiro passo e apresenta, e nós precisamos ser recíprocos a aceitar e concordar e seguir esta aliança e não quebrá-la. Ok? Segundo parágrafo da página 17 diz: o Antigo Testamento tem sua estrutura. O AT tem 39 livros e é classificado em 4 partes, como veremos a seguir. Tem um total de 929 capítulos, 23.214 versículos no Antigo Testamento. Um renomado teólogo afirma que a expressão Antigo Testamento foi aplicada pela primeira vez aos 39 livros por Tertuliano e Orígenes. Tertuliano e Orígenes foram pais da igreja, né? O Tertuliano era pai latino e falava em latim, e Orígenes foi um pai da igreja do Oriente, escrevia e falava grego, né? Vejamos a partir daqui as 4 classificações do Antigo Testamento. Número 1, lá embaixo, diz assim: o Pentateuco. A palavra Pentateuco também é de origem grega e significa 5 livros, né? Penta, lembra? Brasil pentacampeão. Compõe-se dos 5 primeiros livros do AT, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na Bíblia hebraica eles são chamados de Torá. A palavra Torá significa instrução no hebraico. E em manuscritos antigos, os 5 livros eram escritos num só rolo, de forma contínua. Essa divisão do Pentateuco em 5 livros vem da Septuaginta, bem como os nomes de cada um deles. Na Bíblia hebraica, esses livros foram nomeados de acordo com as primeiras palavras que aparecem em seus textos, como, por exemplo, Gênesis, que é intitulado de Bereshit, que significa no princípio.
Deu para você entender isso? As nossas Bíblias portuguesas, elas seguiram os títulos, os nomes dos livros, seguiram a Septuaginta. Por exemplo, no livro de Gênesis, né, a palavra significa começo. A palavra Gênesis do grego começo. Já na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, né, o livro de Gênesis é chamado de Bereshit, que significa no princípio, a primeira fase do livro de Gênesis. Então nós seguimos assim, em relação aos títulos dos livros, nós seguimos a versão de 70. Quando digo nós, a nossa versão portuguesa. Né? Quanto à autoridade desses livros, o comentarista dessa revista é de posição conservadora, que, baseada em evidências bíblicas seguras, afirma ser Moisés o escritor desses livros. Nesta última referência, temos Paulo citando Deuteronômio 32, 21 e atribuindo a autoria a Moisés. Por que ele está falando isso aqui? Que ele é de posição conservadora, também sou. A posição conservadora vai ensinar que quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. Existe no meio acadêmico, entre os teólogos, principalmente teólogos liberais, a seguinte teoria, e muitos acreditam nessa teoria, é de que os 5 livros foram escritos por vários autores. Moisés não teria escrito estes livros, ok? É chamado de teoria documental. Na verdade, o Antigo Testamento para esses caras seria uma espécie de coxa de retalhos, várias escrituras escrevendo várias partes, e depois, com o passar dos anos, dos séculos, os sacerdotes, os escribas fizeram uma espécie de edição, de compilação, juntando todos esses escritos, chegando aí à formação do Antigo Testamento como nós conhecemos. Essa é uma teoria muito admirada e aceita no meio acadêmico, né? Segundo parágrafo, o Pentateuco trata do princípio de todas as coisas, da criação do céu e da terra, bem como do ser humano e de toda a vida animal e vegetal. Já nos primeiros capítulos de Gênesis temos a promessa do Redentor em Gênesis 3,15. Vemos como Deus livrou os hebreus do cativeiro egípcio, que durou 430 anos, conduzindo-os para a terra de Canaã. No Pentateuco também vemos o perigo de negligenciarmos os preceitos do Senhor, caminhando pela desobediência. No Pentateuco, Deus escreve como deveria ser preparado o tabernáculo, o templo móvel onde Deus manifestaria sua glória. Também encontramos a consagração de Arão e seus filhos, bem como dos levitas para o ministério sacerdotal. O Pentateuco termina com a segunda geração de hebreus saídos do Egito às portas de Canaã, quando Moisés renova a aliança entre Deus e seu povo. Além de você, ao estudar o Antigo Testamento, além de você ter o conhecimento histórico do povo de Deus, a formação do povo de Israel, obviamente você vai ter também a compreensão da formação e do desenvolvimento teológico, né, dos escritores, perfeito? Dos escritores do Antigo Testamento. Então, de forma gradual, os escritores vão recebendo a revelação de Deus para escrever seus livros, e assim também a teologia ela vai evoluindo, a teologia do Antigo Testamento. Ok? 12 livros, virando sua página 19, livros históricos. São os livros que tratam da entrada de Israel em Canaã e as conquistas feitas nesse território. Abrange um período que vai desde a conquista em 1451 a.C. até o retorno do exílio babilônico em 445 a.C. Um período aproximado de 1000 anos. Os livros históricos compreendem 12 livros, sendo eles Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aliás, Esther é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus. Livros poéticos. São 5 os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Recebe o nome de poético, pois o seu gênero literário é poesia hebraica. Só lembrando os irmãos que, diferentemente da nossa poesia do Ocidente, né, não valoriza a rima. Quando no Brasil, normalmente se valoriza nas canções a rima, né? Você vai cantar uma canção, escrever uma poesia, tem que estar rimando. Porque o meu coração está cheio de emoção, Deus segura na minha mão, né? Músicas que não tem rima, nós estranhamos, né? Mas as canções e a poesia hebraica não se importavam com questão de rima, né? E eles tinham o seu estilo próprio da poesia hebraica, o seu estilo literário. Ok? Diz aqui, no século I da nossa era cristã, uma escola judaica chamada de Shammai levantou dúvidas sobre a inspiração divina do livro poético de Cantares de Salomão. Mas a posição do Rabi Akiba ben Yosef, cerca do ano 50 até 132 d.C., prevaleceu quando declarou: Deus nos livre, ninguém em Israel jamais contestou o Cântico dos Cânticos, pois todas as eras não valem o dia em que o Cântico dos Cânticos foi dado a Israel. Pois todos os escritos são santos, mas o Cântico dos Cânticos é o mais santo dos santos. O Rabi não foi exagerado aqui,
dizendo que o Cântico dos Cânticos é o livro mais santo dos outros, não. Todos os livros são inspirados da mesma maneira, amém? Você pode até admirar um livro do Antigo Testamento mais do que o outro, por exemplo, eu admiro muito o livro de Salmos, mas todos os livros são santos, ok? Não existe um, como esse rabino disse, Rabi Akiba ben Yosef. Akiba ben Yosef, olha só. Akiba ben Yosef. Só uma dica para você aqui, ó. Akiba ben Yosef, né? Que é José. Todas as vezes que você vê nomes de rabinos com essa expressão bem em hebraico é filho. Akiba, filho de José. Yosef, né, em hebraico. Em inglês é Joseph. Em português, bom português, José. Ok? Ben é filho em hebraico. E Bar é filho também em aramaico. Por isso você vai ver no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, no tempo de Jesus, se falava aramaico. Então você vai ver nomes como Bartolomeu, Bartimeu, filho de Timen, filho de Tolomen, ok? Então, no Novo Testamento você vai ver as expressões, nomes que tem a expressão Bar, significa em aramaico filho, né? Em hebraico, no Antigo Testamento em hebraico, você vai ver a expressão Ben, que também significa filho, mas Ben é filho em hebraico e Bar é filho em aramaico, ok? Muito bem. Subindo a sua página, temos os livros poéticos, são 17 livros, ao todo é a seção da profecia bíblica no AT. Os livros poéticos estão subdivididos em duas partes, profetas maiores e profetas menores. Usa-se as expressões maiores e menores para referir-se ao tamanho do livro e a extensão do ministério do profeta. Essas expressões não têm nada que ver com o mérito ou a notoriedade do profeta. Veja a seguir os livros classificados desta forma. Então temos aí, você vê aí no seu livro, nós temos um esqueminha falando aí sobre os profetas maiores e menores. Virando a sua página, a importância de se estudar o Antigo Testamento. Infelizmente, em nossos cultos, fazemos pouco ou nenhuma menção do AT. Geralmente, só nos reportamos a ele quando lemos um verso no livro dos Salmos ou outros trechos conhecidos como 2 Crônicas 7, 14 e etc. Mas a leitura e o estudo do Antigo Testamento é de fundamental importância na compreensão de toda a Bíblia. Não devemos jamais menosprezar o estudo sistemático da primeira seção da Bíblia, que é inclusive a maior parte das Escrituras. Jesus e o Antigo Testamento. Muito se esquece que a Bíblia que Jesus usou foi, na verdade, o Antigo Testamento. Haja vista que o Novo Testamento começaria a ser escrito anos mais tarde, após a sua ascensão aos céus. Algumas ações de Jesus com relação ao Antigo Testamento mostram o quanto ele o valorizava. Ele lia o Antigo Testamento, era íntimo dele, como depreendemos de Lucas 4, 16. De fato, nessa passagem de Lucas 4, Jesus está numa sinagoga e dão para ele o livro de Isaías e ele encontra o livro de Isaías facilmente. Isso dá a entender que Jesus era habituado à leitura das Escrituras, né? Quando a Bíblia diz que Jesus achou o lugar onde estava escrito, né? Ora, em nossas Bíblias modernas é muito mais fácil encontrar qualquer passagem, mas no dia de Jesus não havia o nosso sistema atual de referências bíblicas e com certeza era dificílimo achar o lugar onde estava escrito. O Senhor Jesus também cumpriu todo o AT em seu viver e proceder, como lemos em Lucas 24, 44. Ele também ensinou o AT, ele citou o AT e ele também se referiu ao Antigo Testamento como palavra de Deus, como vemos em Marcos 7,13. Sigamos, pois, o exemplo do Mestre Supremo, dedicando-nos com todo zelo a estudar as Escrituras Sagradas no Antigo Testamento, que riqueza fluirá para nossas vidas dali. Então Jesus ensinava o Antigo Testamento, Jesus citava e Jesus se referia e Jesus também vivia, né? O Antigo Testamento. Então temos aí um exemplo do nosso Senhor, o quanto ele estimava. Era a Bíblia de Jesus, certo? Jesus não escreveu nenhum livro, só lembrando a vocês, nenhum livro que nós temos no Novo Testamento. A única menção
que a Bíblia faz de Jesus escrevendo é quando ele está diante dos fariseus que trouxeram aquela mulher adúltera, e a Bíblia diz que Jesus escrevia na areia. Detalhe, a Bíblia nem diz o que Jesus escrevia na areia. Os pregadores mais entusiasmados dizem, porque naquela hora, aleluia, talvez Jesus estivesse escrevendo os pecados daqueles fariseus que trouxeram a mulher para ser apedrejada. Não é assim? É a única menção que a Bíblia faz de Jesus escrevendo alguma coisa. Isso nos ensina que ele era alfabetizado. Quando Jesus aparece lendo, ele lia, interpretava, conhecia as escrituras, ok? Então, queridos, eu vou fechar aqui esse primeiro vídeo para não ficar muito grande aqui. Meu celular pode dar tilt, então eu prefiro encerrar esse primeiro vídeo. Eu vou enviar para vocês também o segundo vídeo, a segunda parte desta primeira aula, Introdução ao Antigo Testamento, ok? Até a próxima.